pessoal! Oi pessoal, tudo bem? Hoje vamos seguir no nosso estudo, na nossa conversa sobre as leis de Paracelso. A última lei que nós falamos foi a quinta, que falava sobre o recolhimento, em que era muito importante a meditação, e falava do silêncio, tanto o silêncio físico, quanto mental, quanto de palavras, que vem através da meditação, dessa prática. E hoje nós também vamos seguir nessa linha, porque a próxima lei tem tudo a ver com o silêncio e nós vamos ver quais os benefícios que esse silêncio traz, Então é uma sequência, se for ver. Então a sexta lei diz: deves guardar silêncio absoluto de todos os assuntos pessoais. Então nós vamos falar alguns pontos aqui, aí vocês podem interagir, podem comentar, o que vocês acham a respeito. Sim, como vocês compreenderam, e tá falando assim, o silêncio absoluto, então em todos os sentidos, não só externamente, contando para os outros, coisas pessoais, porque pode atrapalhar tanto na realização daquele plano, como também internamente. Exato. Como a gente viu que também repercute em nós. Sim. E aí também falava sobre assuntos pessoais. A gente trouxe uma frase aqui de um site que explica melhorzinho essas leis. Então diz assim, abster-te como se tivesses feito juramento solene, então juramento consigo mesmo, de referir aos outros, por mais íntimos que sejam, tudo quanto pensas, ouças, saibas, suspeitas, aprendas ou descubras, durante muito tempo, pelo menos, deve ser como casa murada ou jardim fechado, é regra de suma importância. Parece um tema simples esse, mas dá pra gente falar sobre tudo aqui e dar vários exemplos práticos. Exatamente. Falou ali do jardim, casa murada, jardim fechado. Isso. Então dá pra gente ter uma ideia do que vai se tratar, como que é um jardim fechado? O jardim fechado tem o seu jardineiro, tem ali os bichinhos que participam, de todo aquele processo, as plantas, mas não é um lugar onde todas as pessoas entram à vontade, Pisam na grama, machucam as plantas, Então a gente pode pensar que nós temos um jardim interno, e nós precisamos cuidar desse jardim, cultivá-lo, plantar o que a gente considera que é bom, que é importante, que nós achamos bonito, mas não deixar qualquer pessoa plantar o que queira ali, Exatamente. Como a gente disse lá em uma lei anterior, que a palavra tem muito poder, quando a gente descuida do nosso verbo, da nossa palavra, e principalmente se referindo a alguém, ou deixando outras pessoas adentrarem nesse jardim interno, pode trazer muitos prejuízos e pode acontecer uma certa desproteção, uma insegurança ali por exatamente esse exemplo que a Ana trouxe, abrir as portas do seu jardim e deixar outras pessoas plantarem coisas ou destruírem, porque cada um deve cuidar do seu jardim. Sim. Então, a gente pode começar olhando aqui, essa lei se refere também até às pessoas mais íntimas. Então, a gente tem essa tendência de achar que só porque a pessoa é nosso colega muito próximo, nosso melhor amigo, ou algum familiar, que a gente pode se referir a ele, e ele estando presente ou não, de qualquer forma, E isso pode trazer prejuízo, dano para ele, como pra gente, pelo poder do verbo. Sim. E como é importante saber do poder do verbo, Antigamente se dizia que quando se comprometia com algo, ia lá e cumpria, mesmo que depois aquela coisa não fosse tão boa, mas só pelo valor que a pessoa dava à palavra e ao compromisso, E parece que hoje já não é assim, Mas a gente tem que lembrar, entender que a palavra, uma vez falada, não tem volta, Você pode tentar corrigir de alguma forma, pode inclusive mudar, mas a palavra já foi, não volta. Então esse de guardar o silêncio, saber o que fala, quando fala, como fala, parece difícil, mas não é difícil, A questão é você ir praticando e pouco a pouco ir dando essa importância, Porque o que torna difícil isso é a mente, A nossa mente, ela complica, nossa mente, ela quer aprender um monte, aprender tudo, aprender muito, conceitos mais diversificados, Mas a vida em si, ela é simples, se nós formos ver, As coisas mais simples que vão dando sentido à própria vida e que vão dando as respostas para as nossas dúvidas e as questões que a gente vive, Então, se for ver, quando a gente descobre uma resposta
a algo, uma solução, você fala, nossa, mas era tão simples, né? Porque a mente complica. E na lei passada foi falado sobre isso, né? Que a gente pensa, não consegue uma solução, né? Uma resposta, para de pensar, puxa, apareceu, né? Então, quer dizer, é a simplicidade, a gente não pode tornar a coisa difícil, porque isso é um processo da mente, né? A mente é que complica. Sim, e a mente ela complica exatamente porque a gente não vive o agora, não vive o instante, se percebendo, se auto-observando. Porque se a gente vivesse o presente, observando o que se passa dentro de nós, a gente não ia deixar o verbo falar de qualquer coisa, falar coisas que densas, assim, que nos diminuem ou diminuem outra pessoa. Porque a mente, ela funciona de forma mecânica hoje em dia, né? Então tem que haver vamos dizer assim, uma análise nisso, um filtro, né? Porque a gente encontra de tudo, né? Imagina se nós fôssemos fazer tudo que nos ensinam, nos mandam na internet, por exemplo, né? Então é a pessoa que tem que ter essa responsabilidade desse filtro, né? E guardar silêncio e, por exemplo, assim, a tudo que escuta, né? Tudo que ouças. Não quer dizer que você escutou, que para você fez sentido, que aquilo ali vai fazer sentido para todo mundo. Primeiro você tem que fazer compreensão daquilo, né? E entregar isso para a pessoa que precisa ou que te pediu, né? Por exemplo, a pessoa que... Você não pode entregar o mesmo conhecimento que você daria para um adulto para uma criança. Ainda que a criança também tenha os seus sentimentos, o adulto tem os sentimentos, todas as pessoas têm, né? As suas necessidades. Mas você não vai entregar da mesma maneira, né? Então essa análise e o que você escuta, né, também deve fazer, vamos dizer assim, passar pelo teu filtro em primeiro, depois se você experimentou aquilo, ainda assim guardar aquilo como algo para você, né? Mas quando você resolva compartilhar, né, que seja algo que você sabe que vai fazer bem, né? Exato, ou seja, a pessoa tem que compreender aquilo antes de repassar, e se a pessoa nem pediu, talvez, ajuda, ou nem quer se transformar, por que a gente daria, né, uma opinião, ou até uma vivência, talvez uma compreensão sua, que você joga para alguém que nem vai fazer sentido para a pessoa. Então, por isso que é importante manter a mente no estado presente, porque aí ela vai conseguir fazer com que a consciência, na verdade a consciência vai atuar na mente, então você vai saber como utilizar a palavra sem prejudicar ninguém, sem prejudicar a si mesmo. Então a gente não está dizendo aqui que o problema é você falar pro outro ou querer ensinar, não é isso, é querer ensinar para a pessoa errada, no lugar errado e na hora errada, ou até comentar algo pessoal, né, que pode talvez te expor. Então vai analisar a sua própria vida, a sua própria realidade, né, mas observar que as pessoas que mais nos decepcionam ou que causam os maiores traumas, vamos dizer, são pessoas muito próximas. Às vezes vem até de familiar, né? Que são as pessoas que a gente ama, vem de amigos, então as conhecidas traições, né? Então, por quê? Porque é a pessoa que não tem esse jardim murado, né? Não tem, aliás, essa casa murada, né? Porque ela recebe tudo e ela quer falar tudo, ela não tem essa proteção, né? Então, tudo que ela pensa, tudo que ela escuta, tudo que ela aprende, ela já quer imediatamente passar adiante, né? E às vezes aquilo, em vez de estar fazendo bem, vai piorar a situação, né? Porque está entregando ali a sua própria intimidade, né? A sua própria vida. É como se você entregasse para outra pessoa o volante, né? Da sua direção, né? E na verdade é você que tem que ter essa direção, né? Tá imposta da direção da sua própria vida. E saber o que escuta, né? Porque se a gente não tem esse filtro, tudo que chega nós vamos levar como verdade. Às vezes uma pessoa vem e faz uma crítica, né? Ah, mas é uma crítica construtiva. Ok, então deixa eu analisar para ver se é mesmo, até onde isso vai me fazer bem, até onde é possível, é verdade, né? E se não, se é algo negativo, uma crítica mais, vamos dizer, destrutiva, né? Que eu tenha essa proteção. E o que vai dar essa proteção, a pessoa está vivendo o presente, né? E entender que o mundo dela, da outra pessoa, é o mundo da outra pessoa. Né? Não quer dizer que está me chegando algo que eu vou ter que aceitar como a verdade absoluta. Né? É verdade. E tem outra questão aí que pega para todos nós, que a gente muitas vezes, quando se refere ao outro, a gente está se referindo a nós mesmos. Pelo fato de ter essa lente que a gente projeta no outro, algo que a gente tem na gente. Então, é muito importante a gente não se referir ao outro quando a gente tem alguma percepção, alguma observação, e em vez de
internalizar isso e ver onde eu encontro isso em mim. Em vez de apontar o dedo, que esse aponta tem 3 voltados para nós. Sim. Então essa é uma lei que a gente até tem que aprender a todo instante, tentar se observando em todo instante, porque é uma coisa que muitas vezes a gente tem que aprender com o erro mesmo, né? Sim. Depois de expressar, depois de mostrar sua vulnerabilidade, você se frustra, talvez, e aí você sente na pele o que é isso, de abrir as portas do seu jardim. Na maioria das vezes vem um arrependimento, né? Muito mais do que se falou do que o que guardou, né? Então, e interessante isso, porque como cada pessoa tem um aprendizado, cada pessoa tem que passar por determinadas circunstâncias, então se ela reclama, fica o tempo todo protestando, né, pelo que está vivendo, que consciência que ela vai extrair daquela situação, que aprendizado ela vai extrair daquela situação, né? Então, seria interessante ela conseguir ir resolvendo isso internamente, né? Mas nós não podemos também ir para um outro extremo e achar que nunca vai poder conversar nada, né? Com ninguém. Às vezes até você precisa de um ponto de vista diferente, às vezes você precisa de uma terapia, precisa de conversar com um profissional, né? Então, não ir para aquele extremo de nunca falar nada, passar pela situação sozinha em tudo, né? Então, é importante a gente ter isso em vista, né? Sim. Não é a pessoa que vai ficar falando dos seus problemas pessoais e para todo mundo, sem uma análise, sem uma reflexão, mas também não é aquela pessoa que nunca vai falar nada e nunca vai buscar uma ajuda. Que vai tentar levar tudo nas costas sozinha, né? Isso. Então tem coisas que a gente precisa compartilhar até para ter outros pontos de vista, né? Para poder solucionar melhor, né? Para ver quais as respostas vão fazendo sentido para nós e para a gente sair de determinadas situações. Né? Exatamente. E muitas vezes a gente vê essa necessidade de falar algo ou de expor algo, de contar uma novidade, simplesmente pelo silêncio constrangedor que tá ali. Né? Não é nem porque a gente confia naquela pessoa ou quer talvez pedir uma ajuda, como você falou. Sim. Então, é saber que na verdade a gente tem que entender que o silêncio não é um problema, né? Exatamente. Na verdade, ele muitas vezes é uma proteção. E até solução, né? É verdade. Sim. Isso é interessante, que hoje a gente tem que buscar assunto, né? Até para, vamos dizer assim, fazer parte de algum grupo, você ser bem aceito naquele grupo, então parece que você vê uma necessidade de estar falando sempre, né? Sempre estar trazendo algum assunto ou alguma novidade. Exato, até para ser assim, né? Se incluir ali no assunto, né? Ou ser visto como o popular do grupo, isso Sim. acontece com todo mundo, né? Sim. Porque o ser humano precisa se relacionar. Mas será que essa é a melhor forma de se relacionar? Será que não tem outras, talvez compartilhando assuntos que vão agregar ali para a vida dos dois? A gente selecionou todas as frases, as palavras específicas para trazer um exemplo de cada um. Então, como estava dizendo aqui, né, abster-se como se tivesse feito juramento solene de referir aos outros, por mais íntimos que sejam, tudo quanto pensas. Então, o que a gente pode extrair do pensar, né? Eu acho que isso de a pessoa não fazer uma análise dos seus pensamentos. Já viram aquela pessoa que fala o tempo todo? Fala tudo que pensa. Tudo que pensa, né? Inclusive usa esse ditado, eu sou uma pessoa que fala tudo que pensa, sou espontânea, né? Na verdade não, mas se a gente analisar, a pessoa às vezes fala coisas desnecessárias, né? Então, vem o pensamento, ela imediatamente fala, então ela não tá com silêncio. Não tá porque filtro, né? O silêncio não é só o silêncio exterior, ir para um lugar tranquilo, não ter TV, nem celular, nem música, não. É o silêncio interno também, né? Porque é absoluto. Então não é só um silêncio externo a ela, senão que um silêncio interno. E a pessoa que fala o tempo todo quer dizer que ela não está em silêncio. Não só externo, né? Porque está falando, mas internamente, que a mente não está em silêncio, né? E tem alguns sábios que falam, né, que Deus fala no silêncio. Fala no silêncio. Ele não se limita a palavras, conceitos, então... Aquilo de que duas coisas não podem estar no mesmo lugar, né? Então, se não existe o silêncio, como esse vazio, então vai preencher de quê, né? Se já tem algo ali. Ao que ouças, a gente tem que aprender a ouvir e aprender a filtrar, como a gente falou dessa casa murada também, não trazer tudo que a gente ouve para dentro, não levar tudo como verdade, né? Sim. E saber... não falar para as pessoas tudo que ouve, né? Que às vezes é algo muito íntimo
pra você, Sim, ou sim. algo muito íntimo de outra pessoa, que seria injusto, né, compartilhar com Sim, alguém. é uma confiança que foi depositada, mas a pessoa não é capaz de escutar e guardar silêncio, né? Sim. Então é importante a gente aprender a ouvir e guardar silêncio. E, por exemplo, tudo que saibas, né? Tudo que também entra aí nesse exemplo, né? De que você descobriu algo, alguém te contou algo, ou até você aprendeu algo academicamente falando, né? E aí você quer transmitir aquilo sim porque sim. Mas na verdade a outra pessoa que está escutando, ela não está nem preparada para escutar. Exato. Então aprender a ser simples na forma, né, de falar e para quem falar, como falar, isso é importante. Sim. Parece difícil, mas quando você busca um sentir, uma consciência, um viver o momento, você é capaz de viver em várias circunstâncias diferentes, né, e se adaptar muito bem e ter essa capacidade, né, de dialogar e de transmitir alguma informação, né, sem se complicar, né. Sim, e isso de viver o momento traz uma abertura, né, pra mente e faz até a gente questionar, será que o que eu sei é a verdade? Ela falou isso de você escutar algo e levar e internalizar, né? Tanto as coisas boas quanto as ruins, né? Porque as ruins é mais fácil de falar, não, não é isso, não quero isso pra mim. Mas e quando é um elogio, quando é uma palavra, né? A gente Que nos já agrada. se sente assim, o melhor do universo, né? Então ali também é um problema, porque você parou de aprender, parou de querer melhorar, porque Perdeu você a já se humildade, sente, né? perdeu a humildade, né? Então sente um orgulho. Aí já não quer melhorar porque você se sente melhor, né? E aí fica limitado ali por ali. Então, como é importante essa presença, né? Esse momento e ser capaz de receber tanto a crítica quanto o elogio, né? Sem, vamos dizer assim, se deixar levar por aquela emoção, né? E ser uma pessoa mais equilibrada mesmo. Né? Quantas pessoas se sentem melhores do que os outros, passam por cima dos outros porque acham que são perfeitas, que acham que sabem tudo. Né? Porque tem mais, né? Ou Porque sabe tem mais, exatamente, às vezes mais conhecimento, às vezes mais dinheiro, às vezes mais saúde. E aí o outro, então, né, vê o outro assim de cima, né? E isso pode ocorrer com todo mundo, acontece com nós, pode acontecer com vocês. O importante é que cada um vá analisando, né? Vá refletindo sobre esses pontos. Né? Exatamente, é como uma corda bamba mesmo, né? Vem até aquela lei do pêndulo, que às vezes vai vir a ofensa ou o elogio. É saber caminhar ali sem cair para nenhum lado. Sem se desequilibrar, né? Sem perder o equilíbrio. Tirando o bom do mal e o mal do bom, igual você falou. E em relação ao que nós aprendemos e o que nós descobrimos... E aqui tem suspeitas também. Suspeitas. Isso é muito importante, né? Questionar o que a gente está suspeitando que são os nossos preconceitos, né? E que tem mais a ver com o nosso mundo interior, como funciona nós. Então, o que eu acho, né, suspeito do outro, tem mais a ver com o que eu tenho dentro. Exatamente, porque é aquele famoso filtro. Você vê através desse filtro, né? Através dessa lente. Então, você vai ver no outro o que você sabe, o que você conhece, o que você é, o que você aprendeu. Exato. Né? Esse da suspeita, né? É o que mais desencadeia as fofocas hoje em dia, né? Sim. Às vezes eu nem troquei uma palavra com a pessoa, aí ouço alguma crítica dela e já crio ali uma visão dela que tá errada, tá enganada, né? Sim, é um preconceito, né? Não quer dizer que você escutou algo de alguém que aquela pessoa seja isso, que pode ser que esteja falando mais de quem fez a fofoca. Né? Exatamente. Então, mas também não, vamos dizer assim, ser neutro, né? Nem que sim, nem que não. E se for mesmo, paciência, a vida dela, né? O importante é que a gente saiba viver de forma sábia, Exato. Né? Com todos os tipos de pessoas, porque nós somos também um tipo de pessoa, cada um tem um mundo, cada um pensa de uma forma, sente de uma forma, e é difícil mesmo a convivência, né? Sim. Então é um desafio e é algo que nós somos chamados, né? Aprender a conviver, aprender a nos relacionar. E o silêncio é muito bom, porque ele vai conseguir nos traduzir, nos mostrar até onde a gente pode pisar, até onde a gente pode falar. Sim. Vai criar uma camada mesmo de proteção ali. Não que o outro é o perigo, né? Sim. Pode ser também, mas o principal perigo está dentro, Exato. Né? E a gente tendo essa consciência ali livre, essa lucidez ali mental no momento, a gente vai conseguir distinguir o que pode, o que não pode falar, como deve falar também. E eu me lembrei de uma lei que nós falávamos algum tempo atrás, sobre atrair, né? Atrair vamos dizer assim, essa lei de atração e de vibração, né? Então, eu atraio o que corresponde eu aprender naquele momento, né?
Então não dá para pensar, o problema sempre está fora, né? Se eu estou vendo o problema fora é porque eu estou atraindo de alguma forma. Então é mais interessante guardar esse silêncio, meditar e analisar o que é que pode ser feito dentro do que querer resolver o mundo. E por fim, o aprendas e descubras. Deve guardar silêncio disso também. Isso aqui é um ponto que a gente conversou muito antes, né? Porque não é que a gente não deve falar o que a gente aprendeu, mas é só se for ajudar, se for um movimento ali da consciência, não para querer mostrar que você sabe, né? Ou mostrar para o outro que ele tem que mudar, que às vezes ele não quer mudar. Não quer mudar, às vezes a Não pessoa é nem do está nosso buscando. controle. Exatamente. E a gente já imediatamente quer falar algo só porque você descobriu que muitas vezes você aprendeu e é para você. Então nem é para outra pessoa, né? Geralmente é assim, né? E cada um vai aprendendo da sua maneira, né? Vamos dizer assim, conseguindo captar, né, aquela situação para ela. Então, às vezes é uma coisa que é bem pessoal, é para mim, eu aprendi, mas que é para eu colocar em prática, né? Mas não, eu já quero espalhar e falar, não, agora eu sei, né? É porque é muito mais fácil corrigir o outro Do e que querer assim ver mesmo. o outro aplicar do que Sim, nós. exatamente. Bom, acho que por hoje nós finalizamos, né? E vamos nos preparar para a próxima, estão todos convidados. É isso, tchau pessoal, Então, até o próximo. Até a próxima.